Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje, para você, turma do segundo ano do ensino médio, nós teremos uma aula muito importante que está lá no seu PET 2 na semana 4. Então, pegue aí seu PET e acompanhe comigo no seu PET a nossa aula de hoje, cujo tema é as concordâncias verbal e nominal. Hoje, então, nós vamos ver como que funciona esta concordância, o que é, na verdade, a concordância verbal e a concordância nominal, tá bom? Vamos lá, então. Na aula de hoje, nós iremos reconhecer e usar mecanismos de concordância verbal e nominal, de forma produtiva e de forma autônoma. Este é o nosso objetivo para o nosso encontro, para a nossa aula de hoje, tá bom? Bom, mas antes, a gente sempre tem esse mais antes. Por quê? Porque é importante que a gente relembre alguns conceitos, que a gente relembre ou que a gente conheça algumas informações importantes para que a gente possa ter uma construção do conhecimento produtiva com o conteúdo de hoje. Um conteúdo acaba que um puxa o outro. Então é importante a gente relembrar ou saber de alguma informação antes para poder aprender uma nova coisa, não é? Bom, hoje, no mais antes, eu gostaria de falar com vocês que o conteúdo das concordâncias está na parte sintática da gramática. Olha só que legal! Na gramática normativa, encontramos a morfologia, a semântica e a sintaxe. O que é isso, professor? O que você está falando? Concordâncias verbais e nominais dizem respeito à sintaxe, diz respeito a questões gramaticais. E aí, a nossa gramática normativa, ela é dividida basicamente em 3 grandes grupos: a morfologia, a semântica e a sintaxe. É na morfologia que nós estudamos questões, por exemplo, ligadas à classe de palavras. Quando eu vejo, por exemplo, você vê aí conteúdo de substantivo, adjetivo, verbo, pronome, conjunção, interjeição, tudo isso está dentro do campo da morfologia. E é também no campo morfológico da gramática que nós estudamos a formação das palavras. Já no campo da semântica, a gente não vai estudar a classe e a formação de palavras, mas nós vamos estudar o sentido das palavras, como que os sentidos são construídos por meio das palavras, das frases e das expressões. É na semântica, por exemplo, que a gente estuda a ideia das palavras conotativas e das palavras denotativas. E aí, dentro da sintaxe, que é a área que nós vamos estudar hoje, a gente vê conteúdos como concordância verbal e nominal, como regência verbal e nominal, como oração, sujeito, predicado, tudo isso está dentro da sintaxe, está na parte sintática da gramática. Tudo bem? Feito isso, vamos continuar então para a gente poder entrar de fato no nosso conteúdo, tá bom? A gente vai começar analisando essa tirinha aqui do Calvin, olha. Eu vou ler com vocês. Me deixaram sem TV por uma semana. Que injustiça! Eles acham que venceram, mas não venceram. Eu vou mostrar para eles. Eu não aprendi a lição. Eu sou indomável. Eles não conseguem me dobrar. Vou sentar em frente à TV a semana inteira, mesmo que não possa ligá-la. Então a gente tem uma tirinha do Calvin revoltado porque ele está de castigo. Os pais dele colocaram ele de castigo e ele ficou revoltado e falou que ia fazer uma espécie de protesto. Eles vão me deixar ver TV? Não, pois eu vou sentar em frente à TV a semana inteira também. E aí eu quero analisar com você essa frase. Eles acham que venceram, mas não venceram. E aí, para que a gente possa analisar essa frase e chegar a uma ideia do que seria uma concordância, eu vou precisar de retomar alguns conteúdos com vocês, tá bom? Primeiro, o sujeito dessa oração aqui. Toda oração, né, as orações, elas têm sujeitos.
A oração normalmente ela é dividida entre sujeito e predicado. E o que faz uma oração ser uma oração? A presença de uma classe de palavras específica. Qual é essa classe de palavra? Os verbos. Percebam então que eu tenho aqui, olha, a presença de um, de dois, de três verbos. Eu vou colocar um Vzinho aqui embaixo, para você não esquecer que eles são os verbos, tá bom? Então, se é uma oração, vamos ver se essa oração tem sujeito. Quem que acham que venceram, mas não venceram? É uma pergunta simples que faz com que a gente, ao responder essa pergunta, ache o sujeito. Quem acha que venceu? Eles. Eles, então, é o sujeito dessa oração, deste período aqui, deste período composto. Tranquilo até aqui? Achei, então, o sujeito e já localizei também os verbos. Tudo isso, tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado, tá? Do nosso período. Aí, gente, que vem o X da questão. Percebam que o meu sujeito é uma palavra que está na terceira pessoa do discurso. Lembra das pessoas do discurso? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. E do plural, nós, vós, eles, elas. Então, aqui nós temos um sujeito que está na terceira pessoa do plural, porque é mais de um. Portanto, se o meu sujeito está na terceira pessoa do plural, os verbos do meu período composto também precisam de estar na terceira pessoa do plural. Então, olha, é isso que a gente tem. Acham, venceram e venceram. Os três estão na terceira pessoa do plural. Portanto, a gente consegue perceber como funciona a concordância nessa frase. Eu tenho um sujeito e os verbos que compõem o meu período concordam com o meu sujeito. Vamos ver uma definição, então, do que seria a concordância verbal? Portanto, podemos constatar que a concordância verbal ocorre entre o verbo e o seu sujeito em número e em pessoa. Essas aqui são informações importantes, porque para que eu elabore uma frase, um período que concorde verbalmente, eu preciso de saber o número e a pessoa que eu devo concordar. E aí, nós vamos relembrar o que é as pessoas e o número do verbo, porque, com certeza, algumas pessoas devem ter feito essa pergunta aqui, ó, professor, eu não lembro o que é o número e a pessoa do verbo. E aí, nós vamos relembrar agora, olha só. Número, então, nós temos dois números. Singular, um. Plural, passou de um é plural. Então, são esses os dois números. E as pessoas, falei com vocês já, olha. Primeira do singular, eu. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, ele e ela. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. E terceira do plural, eles, elas. Se eu lembro disso aqui, eu sei então qual que é o número e a pessoa, e eu identifico o meu sujeito, eu identifico se o meu sujeito está, qual que é a pessoa do meu sujeito e qual que é o número do meu sujeito, eu consigo então fazer a concordância verbal da minha frase. Tranquilo, gente? A concordância verbal, portanto, é quando o verbo concorda, por isso é concordância verbal, com o sujeito da oração. Tranquilo? Vamos continuar então. Agora nós vamos observar essa tirinha aqui de Laerte, tá? Vamos ler juntos também. Quero comunicar
o desaparecimento de um polvo? Aí o policial responde: a polícia só se mobiliza após 24 horas. Mas foi ontem. E aí ele pergunta: alguma briga em casa? Ele já sumiu antes? Apresentava olhos vermelhos, comportamento arredio, notas baixas na escola? Por que tanta pergunta? Sabe quantos casos de polvos desaparecidos temos aqui por dia, meu amigo? E, a partir dessa tirinha, eu quero analisar com você alguns conceitos, algumas expressões, na verdade, que apareceram aqui e que, por meio delas, nós vamos conseguir construir juntos o conceito de concordância nominal. Vamos lá, então. Olhos vermelhos, comportamento arredio, notas baixas. Percebemos aqui que os adjetivos concordam com os substantivos. Olha só, então, a informação crucial que nós temos. Aqui, olha, nós temos 3 adjetivos. E esses adjetivos, eles acompanham 3 substantivos diferentes também, olha. Então, eu tenho olhos aqui, comportamento aqui e notas aqui. 3 substantivos para 3 adjetivos. Meu primeiro substantivo, que é olhos, ele está no plural, não é? Portanto, o meu adjetivo precisa também de estar no plural. Já comportamento está no singular. E aqui a gente tem, então, a ausência do plural. Olha, arredio também está no singular. E, por fim, notas está no plural. E baixas, que é o adjetivo, também está no plural. E a mesma coisa é feita em relação ao gênero. E aí é isso que nós vamos ver agora, olha só. Portanto, a concordância nominal ocorre em gênero e número entre os substantivos e seus determinantes, o adjetivo, o artigo, o numeral, entre outros. Presta atenção aqui, então. A concordância nominal ocorre quando há uma concordância entre os nomes presentes na frase, na oração. E aí, quais são os nomes que nós temos? O substantivo e outros como o adjetivo, o artigo, o numeral. O substantivo é como se fosse o chefe dessa parada aí. E todos os outros que acompanham, que determinam este substantivo, deve acompanhar o gênero e o número dele. Professor, que história é essa de determinar? Como assim? Determinantes, o adjetivo, o artigo, o numeral são determinantes? Por quê? Eu vou voltar então no nosso slide anterior para que vocês vejam a ideia de determinar. Quando eu falo de olhos, é só olhos. É um substantivo no plural. E é uma informação comum, digamos assim. Eu não estou dizendo algo muito a mais quando eu falo de olhos. Porém, o adjetivo, vou pôr o azinho aqui para você lembrar que aqui é adjetivo e esse que aqui é o substantivo. Porém, o adjetivo determina uma característica destes olhos, olha só. Então, eles deixam de ser olhos comuns, simples olhos, e passam a ter uma característica específica, uma característica determinada, que é vermelhos. Por isso, a gente fala que os adjetivos, os artigos, os numerais e outras classes de palavras determinam o substantivo. Tranquilo, gente? Beleza até aqui? Tem outro ponto importante que eu quero olhar com você, que é muito essencial para que a gente possa desenvolver a ideia de quando há uma concordância e quando também falta essa concordância. Para isso, eu vou voltar com vocês alguns slides até a tirinha do Kelvin. Olha só, ele fala aqui, olha, eu sou indomável, ele não consegue me dobrar. Olha só que interessante a informação que a gente tem aqui.
a gente tem um problema de concordância. Por quê? Se o meu sujeito aqui é ele e ele está no singular, por que que este verbo aqui está no plural? Vejam a falta de concordância presente neste trecho aqui. Por isso que a gente percebe, gente, de cara, quando acontece a falta de concordância. Isso até nas nossas falas, no nosso cotidiano, tá bom? Quis trazer isso aqui para que vocês percebam a presença, então, da falta de concordância dentro de um texto, tá bom? E aí, para relembrar tanto o número quanto o gênero, que fazem parte da concordância nominal. Número singular e plural nós já vimos, e gênero masculino e feminino. Então, eu não posso, por exemplo, seria muito estranho eu usar essa expressão aqui, ó. Ô menina, o que é isso? O que está acontecendo? Ô menina, não tem como ser isso, tem? Por quê? Eu tenho aqui um determinante que está no masculino e no singular. Enquanto eu tenho um substantivo, que é o que vai ser determinado, que está no feminino e no singular. Não existe uma concordância aqui, então. Tranquilos? Vamos para frente, então. E aí a gente vai aprender mais alguns outros tipos de concordância, tá? Olha só. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. Eu vou passar para mostrar para vocês as opções, olha. As alternativas A, B, C, D e E. Então, a gente tem algumas opções aqui de de quais palavras nós poderíamos completar as lacunas anteriores. Olha, todas as amigas estavam ansiosas. Ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram indulgentes. Rapaz, o qual, embora tivesse mais aptidão, ciências exatas, demonstrava uma certa propensão à arte. Eu não vou fazer suspense, já vou mostrar para vocês como que é feita, respondida essa pergunta, para que eu possa te explicar, tá? Veja então, é a alternativa A. Todas as amigas estavam meio ansiosas. Gente, uma informação importante sobre meio. Meia é só aquilo que a gente põe no pé, tá? Não tem essa história de meia ansiosas, não. Quando a gente está pensando nestes contextos aqui, a palavra meio é invariável. Ela fica do jeito que ela está. Ah, mas professor, mas é amigas meio? Sim, é amigas meio, tá bom? Ansiosas para ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram bastante. Outra informação importante aqui sobre bastante. Na maioria das vezes, o bastante substitui a palavra muito, ou seja, ele é um advérbio. E aí, sempre que isso ocorrer, é sinal de que ele é invariável, tá? A gente não utiliza bastantes quando essa palavra pode ser substituída por muito. Tá com dúvida? Substitui por muito. Encaixou muito? Então é bastante sem o S, só bastante. Indulgentes para com o rapaz, o qual, embora tivesse mais aptidão para ciências exatas, demonstrava uma certa propensão para a arte. Veja então que a gente tem a presença de algumas palavras para, olha, e que ela é invariável, porém, o que acompanha ela é que vai concordar ou não com o que ele está determinando. Então, olha, rapaz é masculino, esse O aqui, masculino. Arte feminina, o A, feminina. Tranquilo, gente? Este foi o nosso conteúdo sobre concordância verbal e nominal. Tem outras atividades aí no seu PET, então faça todas as atividades do seu PET. E se tiver uma dúvida, manda pra gente que a gente resolve a sua dúvida, tá bom? Na aula de hoje, nós reconhecemos e usamos mecanismos de concordância verbal e nominal, de forma produtiva e autônoma. Essas foram as referências que eu utilizei.
Muito obrigado pela presença e pela companhia de vocês e eu aguardo todo mundo no nosso próximo encontro. Até lá!